Você enxerga, então, que ainda hoje as tradicionais dão menos problema? É igual comprar um carro, hoje nem tanto, né? Mas nos primeiros carros chineses que vinha, aquele Jaque, aqueles outros que tinham, a gente fala assim, pô, vou comprar um carro da chinês ruim, que era um carro tradicional, que era um Toyota, que era um que tem credibilidade. Você vê essa diferença? Isso existe mesmo? Ou você fala assim, não, Felipe, tem gente que monta, que tá montando com memorial de cálculo, tudo certo. Existe sim essa diferença. Existe aquele elevador que é uma Mercedes, aquele elevador que é um simples Gol, que leva para o mesmo lugar, não quer dizer que não está seguro. Não quer dizer que não está seguro. Mas tem uma discrepância aí de questão de qualidade, né? A gente pega aí a Big Three, que a gente chama, né? Que são as três maiores empresas aí do mundo, Que é a que é a Atlas. Atlas Schindler, Otis e ThyssenKrupp. Aí você pega a Otis aí tem mais de 180 anos. Ela é a pioneira na área de elevadores. Aí vem seguido com a Atlas Schindler e terceiro vem com a ThyssenKrupp. E inclusive tá voltando aí uma notícia fresca para vocês aí. Tá voltando a Kone para o Brasil. A Kone é uma empresa finlandesa também de excelente qualidade. E que nunca. E já teve Já aqui. teve aqui no país, ela foi embora em meados ali de 2008, 2006, eles acabaram indo embora e agora retornou com uma empresa menor. Essa empresa menor, ela entrou representando para você ver como que não tem diferença. É uma empresa menor que está colocando equipamento de qualidade também. Então vamos lá. Para a gente trazer uma questão prática mesmo, que eu sempre gosto de trazer situação práticas e orientações para quem nos assiste. Se eu moro num prédio que foi recém-entregue e o elevador não é dessas grandes, você. O que ele tem que pedir para o construtor ou até mesmo para a empresa que está ali fazendo a manutenção, que nos primeiros anos acaba deixando a mesma que montou fazenda e depois o cara avalia em trocar ou não ali a empresa. Você tem que exigir o quê? Um memorial de cálculo? Quais são os documentos? Assim, o que, que é prático? O que, que eu posso fazer antes de ir? Vou chamar uma auditoria, vou chamar as coisas, porque nem sempre o condomínio está com caixa ali. Ele está resolvendo um problema emergencial de início de prédio que muitas vezes monta, dá um espaço da brinquedoteca e não tem um brinquedo. Então o condomínio está ali se preocupando no uso, no dia a dia. O elevador, mais que gera preocupação, não é prioridade para ele, porque está entregue e ele pensa assim, está na garantia. Sim, eu acho que começa antes. Começa desde a construtora. Independente se é empresa multinacional, se é empresa menor, exigir projeto executivo, que é o que a maioria das empresas entregam já, só projeto executivo, mas exigir o quê? Memorial de cálculo, memorial descritivo. Infelizmente, as empresas não solicitam essas documentações. Então, as próprias, antes, até mesmo antes do cara contratar, ele tem que saber. A construtora precisa saber. Tem que exigir, porque isso é normativo. A norma já pede para as empresas entregarem isso. Mas se a construtora não tem o conhecimento, se o cliente não tem o conhecimento, eu não vou entregar. Eu Eu não já vi, entrego e vendo, eles não conhecem mesmo, então eu não eu entrego. já vi, tipo assim, o que que era o memorial da pessoa. Quantas pessoas vai caber, qual o peso, Isso é cálculo de tráfego. ou isso aí. Isso é E cálculo de tráfego, é isso que vem. que é um item obrigatório também. Aí vem o pedido e o cálculo de tráfego. O memorial do elevador é muito difícil de ver, cara. Eles não entregam. E tem que entregar o memorial de cálculo. Que Cara, através do memorial de cálculo, quando acontece um acidente, antes de ir para o ponto, o acidente foi ocasionado por falta de manutenção, não, cadê o memorial de cálculo? menino, a gente já bateu muito papo disso e até para vocês conhecerem um pouquinho, o Carlos Eduardo, ele não é só engenheiro mecânico. Antes ele colocou a mão na massa, ele era técnico. E isso que é o ponto que eu queria bater um papo com você. Você fez o técnico logo no ensino médio, depois, como que foi? Porque você não é daqui do Espírito Santo, você veio de São Paulo, né? Você veio com uma outra cultura de trabalho, de mão na massa. Mas eu queria entender como que foi essa transição sua aí para chegar na engenharia e o que que isso agregou na engenharia, né? Porque a gente fala muito disso. As empresas falam que não, os RHs falam que não, mas na hora que tem um currículo com alguém que é formado em técnico, que faz engenharia antes, não importa a área, o cara, pô, essa pessoa já tem mais conhecimento aqui. É valorizado. E você, e na prática, você sente que isso te ajudou muito? Conta pra gente aí. Sim, ajudou perfeitamente. Voltando um pouquinho, antes de começar o curso técnico, eu trabalhava em supermercado. Caramba, Comecei a trabalhar com 14 anos. bem Não novo. vim de uma família rica, vim de uma família pobre, né? Mas
O que teve ali a mudança ali pra mim na minha carreira foi o quê? Eu trabalhava no supermercado e eu via as pessoas reclamando. Reclamando da vida, eu pensava comigo, gente, será que eu vou começar a reclamar? Nossa. Será que eu vou ficar reclamando igual as pessoas? Ao invés de reclamar, o que que eu fiz? O que que eu tenho que fazer pra mudar minha realidade? O que que eu tenho que fazer pra mudar minha Estudar, cara. realidade? Aí que eu comecei a correr atrás. Aí que eu entrei com curso técnico. Eu entrei na área de elevador, foi por acaso. É até engraçado, porque eu tava fazendo o Porque o curso técnico é técnico e mecânica. técnico e mecânica. Depois eu fiz o técnico de eletrônica, já atuando na área, né? Então eu tenho Aham. os dois técnicos. Mas foi até engraçado. Quando eu comecei, eu vi uma vaga de estágio, porque na época lá, quando eu comecei a fazer estágio, não tinha WhatsApp, você não acessava a internet pelo celular. Era só SMS, você pagava o SMS, pacotinho. pagava 50 centavos na época, você pagava por cada mensagem. Então eu vi a notícia, o nome lembra até hoje, gente. Gerencial Brasil, vaga de estágio para técnico mecânica. Cara, Nos primeiros semestres seu. primeiro semestre. O que que eu fiz? Falei assim, quer saber? Eu vou lá. Aí eu pedi alguma dica pro meu pai falou, estuda sobre essa empresa, meu filho. Estuda sobre essa empresa. É uma dica muito boa. Tem que. Estudei sobre a empresa todinha, pessoal. Empresa todinha. Cheguei no dia da entrevista, a Gerencial Brasil era apenas uma empresa que estava fazendo ali o processo seletivo para outra empresa. Rapaz, aquilo me deu uma tremedeira. Quando a pessoa chegou para mim, não, nós somos aqui representante da. Antigamente era ThyssenKrupp. Da ThyssenKrupp Elevadores, o estágio é para elevador. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estudei sobre Gerencial Brasil, e agora? E detalhe, na época que eu fui fazer o processo seletivo, era 3 vagas para 50. 50 pessoas que estavam ali. Eu falei assim, agora eu não vou passar, não, gente. Aí você Agora eu vou aí você passar. já chegou desanimado. Aí eu cheguei desanimado. Foi aí que acredito muito em Deus, né? Sou bastante religioso, acredito Gente, muito em também. processo, acredito que nossa história já está escrita, mas depende da gente fazer a nossa parte. No dia do meu aniversário, 21 de maio de 2010, recebi o telefonema. Foi o dia que eu comecei na área de elevadores. Caramba, aí você já começou como Como estágio. estágio, comecei como estagiário. E por incrível que pareça, quem vê hoje minha relevância no mercado, eu era o pior estagiário. Eu era o pior estagiário. Você não te contrataria naquela Não época. contrataria porque eu entrei numa área de elevador que eu não dominava. Entrei como técnico mecânico e elevador tem muita parte elétrica. Tem que ler diagrama elétrico. Eu tinha muita dificuldade disso, não entrava na minha cabeça. E eu achava o quê? A empresa era assim, depois de 3 meses ela contratava já o estagiário para ser técnico. O estágio era meio que só um Era um momento. meio um trampolim para aprender. Porém, o que aconteceu? 3 meses, todos os estagiários foram contratados, menos o Carlos. Porque o Carlos não tinha muito conhecimento. Foi aí que eu falei assim, cara, o que eu preciso fazer? Novamente, lá na época do supermercado, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? Não ser visto como o pior estagiário. Eu comecei a passar do horário do estágio. Não faça isso. Hoje em Se dia. alguém da empresa tiver vendo isso também, vendo aqui no podcast, hoje vocês podem ver, porque não trabalho mais lá, né? Não trabalho mais lá, então hoje vocês podem ver. Mas eu todo dia passava do horário e colava nos técnicos. Eu quero aprender. Eu quero aprender, não quero saber, eu quero aprender. Não, mas você não pode passar do horário, não, ninguém vai saber, não. Vou passar do horário. Eu passava do horário todo dia.